Era um anel de C, o pior que existe. Mas Ryoga estava disposto a gastar tudo o que tinha para conseguir. Esse anel enferrujado parecia lixo, mas era a chave para a classe oculta, necromante. Tudo começou com portais misteriosos. Muitas pessoas receberam um aviso do sistema para despertar. Os que conseguiram usaram o poder das constelações e salvaram o mundo. O mais inacreditável é que ele nunca recebeu bênção de nenhuma constelação. Isso o tornava um espinho para 7 grandes famílias. Incontáveis vidas foram perdidas em uma purgação calculada. Ryoga segurou o relógio de bolso com toda a força. O que mais o surpreendeu foi que a família Romanov enviou Dmitri, um 9 estrelas, para acabar com ele. Um homem que alcançou 9 estrelas sem bênção de constelação e, no fim, morre pela minha mão. É porque recusei me juntar a 7 famílias ou porque nunca recebi uma bênção? Dmitri riu baixo. Ambos, na verdade. No começo, as 7 famílias não tinham intenção de agir contra você, mas as constelações exigiram sua eliminação. Então minha existência é uma ameaça para eles. É por isso que querem me morto. Você é o primeiro necromante do mundo. Controlar os mortos é uma violação direta das regras das constelações. O poder da morte é visto como um símbolo do mal. Agora é hora de acabar com isso. Ryoga olhou nos olhos de Dmitri e falou devagar. Sabe por que estou prolongando isso? Porque meu feitiço finalmente está pronto. Deixe-me mostrar do que um necromante é capaz. A área foi engolida por uma aura esmagadora de morte. Ryoga usou toda a sua mana para invocar o domínio da morte. Não pensei que você ainda tivesse esse poder, então me deixe mostrar minha magia mais forte, murmurou Dmitri. A expressão de Ryoga mudou para choque. Você está chamando o olho de Odin? O domínio da morte não vai aguentar. No instante seguinte, o céu noturno foi rasgado por uma luz vermelha intensa, o olho divino de Odin. O olho de Odin liberou seu poder sem discriminação sobre o chão abaixo. O domínio da morte desmoronou instantaneamente, e o ataque veio em direção a Ryoga como um meteoro. Mas o pânico no rosto de Ryoga deu lugar a um sorriso satisfeito. Dmitri sentiu um frio repentino. Algo estava errado. Porque ele estava sorrindo, Ryoga imediatamente puxou o relógio de bolso. O relógio absorveu toda a força do olho de Odin em um instante. Uma mensagem do sistema soou em sua mente. Condições do relógio de Cronos atendidas. Tendo absorvido o poder de uma constelação, a habilidade de retornar foi ativada. Hunter, Chane e Ryoga serão retornados ao passado. O relógio explodiu com uma luz ofuscante. O tempo começou a retroceder. Ryoga permitiu-se um sorriso. O relógio de bolso de Cronos precisava do poder de uma constelação para ativar, mas ele nunca havia recebido uma bênção de nenhuma delas. Então, ele usou o próprio poder de Dmitri, o poder de Odin, contra ele. Dmitri não fazia ideia do que estava acontecendo. Tudo o que ele podia fazer era gritar: Ryoga, o que você fez? A resposta de Ryoga veio com um sorriso. Na próxima vez, vou derrubar todas as 7 famílias. Naquele exato momento, os ponteiros do relógio de Cronos pararam. O corpo de Ryoga começou a desaparecer. Então Ryoga acordou de repente em sua cama. Ele realmente estava de volta. Foi uma aposta, mas deu exatamente como ele esperava. As 7 grandes famílias o caçaram por uma razão absurda. Ele olhou para o relógio de bolso em sua mão. O sistema dizia: relógio de bolso de Cronos. Danificado. Apenas um poderia existir na mesma linha do tempo. Ele o carregou por tanto tempo, sabia exatamente como funcionava. Mas sem o poder de uma constelação, ele nunca conseguiu usá-lo, nem uma vez. Mas no final, foi aquele artefato que salvou sua vida. O momento que ele escolheu retornar foi o dia em que o sistema de despertar apareceu pela primeira vez. Ele olhou para o painel do sistema à sua frente. Era hora de escolher uma classe. Como ele havia voltado ao passado, todos os seus atributos foram redefinidos para seus valores base. Seu traço, no entanto, permaneceu o mesmo de antes: imunidade a todos os ataques mentais. As classes disponíveis eram artista marcial, mago e sacerdote. Olhando as opções, sabia que não precisava ter pressa. O que importava agora era usar tudo o que sabia da vida passada para crescer rápido. Temos espadas longas dos melhores fabricantes e todo tipo de equipamento feito de madeira espiritual. Ryoga foi direto ao ponto. Estou procurando um anel de escuridão de rank C. O balconista piscou. Você quer dizer o anel amaldiçoado? Esse anel carrega centenas de maldições. Quem o usou perdeu a sanidade. Ryoga não hesitou. É esse que eu quero. Ele pagou 2 milhões sem hesitar. O balconista avisou em tom sério que, uma vez que o anel saísse da loja, eles não se responsabilizavam pelo que acontecesse depois. Ryoga comprou mesmo assim. O anel parecia nada mais que um pedaço de sucata corroído. Suas estatísticas não mostravam benefícios, e usá-lo sujeitaria o portador a terríveis maldições. Mas Ryoga sabia seu verdadeiro propósito. Ele colocou no dedo. O poder da maldição começou a surgir. Como esperava, todo o conhecimento da classe necromante estava selado dentro do anel.
Tudo o que precisava fazer era superar a maldição para reivindicá-lo. Então, a escuridão o puxou. Ele analisou os arredores. A maldição tomou a forma de Dimitri. A voz de Dimitri ecoou ao seu redor. Você acha que pode me vencer sem o poder de uma constelação? A força total do ataque de uma constelação foi liberada. Ryoga ficou completamente parado. Ele sorriu. Não passava de uma ilusão. O ataque congelou bem na sua frente. Sistema, você passou no teste do Anel de Escuridão. O poder do necromante despertou dentro do anel. Uma aura de mortos-vivos aterrorizante envolveu Ryoga. Sistema, você completou o teste do Reino das Trevas. A mana de necromante despertou. No momento seguinte, ele foi puxado de volta à realidade. Sem pensar duas vezes, selecionou necromante no menu de classes. Sistema, habilidades exclusivas de necromante adquiridas, orientação da morte adquirida, conversão livre entre tipos de atributos, manual da morte adquirido, custo de mana para invocar ou manter invocações reduzido em 20%, ambas eram habilidades passivas. Por enquanto, ele só tinha duas habilidades ativas disponíveis. A primeira era levantar mortos. A segunda era controle ósseo sobre seus mortos invocados. Ele carregava todo o conhecimento e experiência de um necromante de sua vida passada, mas suas estatísticas haviam sido redefinidas para uma estrela. Para derrotar Dimitri, precisaria seguir um caminho completamente diferente do que havia trilhado antes. Ele precisava de uma estrela guardiã para elevar seu poder. Ryoga embarcou em um voo para o Templo de Cronos, ruínas onde os próprios deuses lutaram. Com base em suas memórias, essas ruínas eram muito mais do que pareciam. O relógio de bolso de Cronos tinha outra função. Era a chave para abrir a passagem do tempo, e essa plataforma de pedra aparentemente comum era a entrada. No momento em que os dois se tocaram, o relógio de Cronos brilhou novamente. As ruínas começaram a se restaurar lentamente, impulsionadas pelo poder do tempo e do espaço. Num piscar de olhos, Ryoga sentiu que havia atravessado o próprio tempo. Essas eram as ruínas escondidas nas fendas do tempo. Nesse momento, uma voz ressoou ao seu lado. Quem é você? Uma figura divina imponente apareceu diante dele. Ryoga não entrou em pânico. Tudo estava se desenrolando exatamente como ele havia previsto. É uma honra conhecê-lo, grande senhor dos deuses, Cronos. Cronos hesitou por um momento, olhou para Ryoga e notou o relógio de bolso em sua mão. Eu percebi o fluxo do tempo se revertendo mais cedo. Então foi você, garoto, que retrocedeu o relógio. Como pode ver, utilizei seu artefato divino. Mesmo com meu artefato, reverter o tempo não é uma tarefa fácil. Você deve ter sido um humano bastante poderoso em sua vida anterior, garoto. Cronos era o senhor de todos os deuses e pai de Zeus, rei dos deuses. Mas após sua derrota na guerra contra o Olimpo, ele foi lentamente esquecido pelos humanos. Cronos, uma vez senhor de todos os deuses, você não quer vingança? Se estiver disposto a se tornar minha estrela guardiã, eu o ajudarei a obtê-la. Um humano fraco sem poder do Olimpo se atreve a me fazer exigências? Eu alcancei 9 estrelas sem a bênção de uma única constelação. Isso significa que estou qualificado para estar ao seu lado como igual, e meu alvo de vingança inclui Zeus. Zeus traiu seu próprio pai no momento mais crucial. Certamente, você quer que ele se arrependa disso. Neste momento, a Terra está sob o controle de 7 constelações. As 7 grandes famílias não passam de seus agentes entre a humanidade. E você, por todas as contas, é o deus da destruição. O poder dos mortos que busco se alinha perfeitamente com o que você representa. Cronos, senhor da colheita e do tempo. A foice é um símbolo de colheita e, igualmente, um símbolo de morte. Cronos se encheu de raiva, humano. Você está equiparando a morte humana ao meu domínio da morte? Eu simplesmente acredito que nossos interesses se alinham. A morte é algo que eu também sigo. Mas se você realmente não tem desejo de vingança e está contente em ser ofuscado pelas outras constelações para sempre, então não tenho mais nada a dizer. Cronos fixou seu olhar em Ryoga. Ryoga prendeu a respiração. Se Cronos recusasse, teria que encontrar outro jeito. Então Cronos riu. Você passou. Foi um teste simples. Queria ver se você realmente buscava vingança contra as outras constelações. Serei sua estrela guardiã. Vamos nos vingar juntos dessas constelações. No instante seguinte, Ryoga sentiu seu corpo tremer com uma onda de poder ardente. Quando passou, Ryoga estava do lado de fora do templo. Cronos estava visivelmente surpreso. Tanto mudou no mundo ao longo dos anos. Agora que te segui, minha constelação começará a reaparecer lentamente no panteão. Mas mesmo com meu retorno, não tenho mais seguidores entre os humanos. Então, garoto, você precisa me ajudar a reconstruir minha influência aos poucos. Assim, seu próprio poder crescerá. Faça meu nome ecoar por toda a Terra novamente. Ryoga olhou para sua janela de classe. Como necromante, ele agora recebia um impulso de mana sagrada. Por causa da natureza única de Cronos, ele podia trocar livremente entre mana sagrada e de morte, e equipamentos de atributo sagrado eram compatíveis. Ele também ganhou uma nova habilidade, Drenagem de Vida, que poderia curá-lo ou aumentar seu poder. Nunca imaginou que um dia usaria mana sagrada e não morta à vontade. Tudo estava em seu lugar. Era hora de testar sua nova força. O antigo calabouço do jardim seria o lugar perfeito para começar. Para testar suas novas habilidades, Ryoga se dirigiu ao portal de teletransporte central da cidade. Ele olhou ao redor. Havia muitos novos caçadores por perto, todos procurando pessoas para formar equipe.
Enquanto Ryoga absorvia tudo, alguém ao seu lado perguntou se ele queria se juntar ao grupo. Ryoga respondeu sem olhar para cima. Um calabouço de nível baixo como este não precisa de grupo. O homem deu um sorriso sem jeito e se afastou. Observando a uma curta distância, Rex não pôde deixar de comentar. Aquele cara parece um completo iniciante. Você realmente acha que ele consegue sozinho? Mira revirou os olhos. Irmão, ele não entrou no nosso grupo. Você não precisa se preocupar com ele. Ryoga sorriu para si mesmo. Hora de começar. O antigo jardim era apenas um calabouço de uma estrela, mas o lugar era imenso. Os monstros poderiam estar escondidos em qualquer lugar. Nos arbustos próximos, um goblin segurava uma espada e se preparava para emboscá-lo. Ryoga percebeu, mais rápido do que esperava. O goblin saltou de trás, avançando a toda velocidade, mirando em um golpe fatal. Ryoga sentiu e se esquivou. No mesmo movimento, agarrou o goblin por trás. Você será meu primeiro teste. Ele ativou o Cavaleiro Pálido, convertendo sua mana morta em mana sagrada. A conversão foi instantânea. Seguiu com o feitiço Drenar Vida. A vitalidade do Goblin caiu rápido. Ryoga ficou levemente surpreso. Drenar Vida funcionou muito mais rápido com mana sagrada. Ele voltou a usar mana morta e drenou de novo. Sentiu uma leve, mas notável melhora no corpo. Sistema. Você absorveu a vitalidade do Goblin. Estatísticas base aumentadas. Força, 0.1. Agilidade, 0.1. Se ele pudesse matar mais monstros, suas estatísticas teriam um grande aumento. Surpreso com o efeito da sua habilidade? Isso é o que eu trago, disse Cronos. Os ganhos de estatísticas foram algo que Ryoga realmente não esperava. Hora de testar a outra habilidade. Espero que não decepcione. Levante-se e lute por mim. Reis e mortos-vivos. Assim que a habilidade foi lançada, os goblins mortos se levantaram. Sistema. Goblin morto-vivo despertado. Estatísticas aumentadas em 97%, tipo zumbi. Raça morto-vivo. Com um invocado ao seu lado, Ryoga podia relaxar um pouco. Agora a verdadeira limpeza da masmorra poderia começar. Nesse momento, mais goblins surgiram da selva à frente. Eu estava procurando algo para testar meu invocado. O timing perfeito. O goblin morto-vivo avançou, sem técnica nenhuma. Apenas mordeu o inimigo e não soltou. Os goblins vivos congelaram por um momento, confusos com o ataque de um dos seus. Um deles cravou a lâmina no coração do goblin morto-vivo. Mas como ele se tornou uma criatura morta-viva, até um golpe fatal não foi suficiente. Ryoga agarrou outro goblin. Cada um desses era um aumento de estatísticas. Ele não deixaria nenhum deles escapar. O Goblin drenado caiu no chão. Atrás dele, o Goblin morto-vivo finalizou o último. Drenar vida funcionava em criaturas vivas, mas ele se perguntou se funcionaria em cadáveres também. Seu rosto iluminou-se. Funciona em corpos também. Para um necromante, matar um monstro era só metade do trabalho. Levante os mortos. Todos os goblins caídos se levantaram. O necromante realmente era a classe superior. Ele ordenou: ataquem tudo. Em minutos, todos os 20 estavam sob seu controle. Progresso em dobro. Nesse momento, uma voz suave chamou: feitiço de flecha de fogo. Os goblins em fuga caíram instantaneamente. Ryoga olhou. Não estávamos te seguindo. Apenas nos esbarramos. Lembrou-se dos caçadores de sombras gêmeos. Tentaram assassiná-lo no passado. Lidar com eles vai ser um problema? Ryoga sorriu. Agora, eram só uma estrela. Pelo que lembrava, eram uma dupla de irmãos. Devemos eliminá-los antes? Sem necessidade. Eles não têm nada pessoal contra mim. Rex perguntou: todos esses estão sob seu controle? Vai demorar até as pessoas perceberem. Sim, todos esses mortos são meus. Limpar sozinho é eficiente, mas coletar loot é outra história. Rex parecia confuso. Que tipo de acordo você quer dizer? Eu cuido de todo inimigo que aparecer. Vocês dois se concentrem em coletar cristais mágicos. Vamos dividir em 80 e 20. Os dois se afastaram para discutir. Nunca tinham visto alguém controlar monstros e não tinham certeza se podiam confiar no Ryoga. Depois de um tempo, Ryoga não acreditava que uma proposta tão simples tivesse demorado tanto. Nesse momento, Rex falou: eu aceito o acordo, mas acho que deveria ser 50 a 50. Somos 3. 50 a 50 já é uma parte pequena para cada um. O melhor que posso fazer é 70 a 30. Aceite ou deixe. Mira puxou Rex para o lado. Você realmente vai se associar a esse cara? Ele não tem intenção de nos machucar. Se tivesse, já estaríamos mortos. Aceite a oferta dele. Acho que vamos nos sair melhor do que sozinhos. Um tempo depois, Rex soltou um grito de derrota. Posso pelo menos fazer uma pausa? Nunca coletei tantos cristais na vida. Minhas mãos estão acabadas. Esperava uma boa quantidade, mas isso é muito mais do que imaginei. Quem é esse cara? Tudo que ele mostrou quebrou a imagem convencional de um caçador. Pare de devagar. Ainda há muitos cristais. Rex soltou uma risada nervosa. Podemos pelo menos ter uma pausa curta? Descanse o quanto quiser. Só não se esqueça do que você está aqui para fazer. Nesse ponto, todos pensavam a mesma coisa. Não havia como esse homem ser um humano normal.
Não conseguimos coletar rápido o suficiente para acompanhar o quanto ele está matando. Os monstros ao redor já foram quase todos eliminados. Era hora de verificar seus ganhos de status. Apenas 3 horas se passaram, e seus status já subiram 21,2%. Seus status atuais estavam agora no nível de um caçador nível 4. Era hora de ir atrás do chefe da masmorra. Ele se aprofundou na floresta. Logo avistou o Sr. Goblin sentado em seu trono, com seus guardas o encarando imediatamente. O Sr. Goblin murmurou: "Faz tempo que um humano não se atreve a me desafiar." Hyoga não conseguiu conter o riso. Um Goblin sentado no trono, agindo como se fosse o dono do lugar. Mira falou ao seu lado: "É o senhor de toda esta zona. Todo novo caçador considera isso um pesadelo." Sentindo a falta de respeito, o Warlord rugiu e ordenou que seus guardas o prendessem. No momento em que falou, uma onda de Goblins avançou contra Hyoga. Mesmo um Warlord ainda é só um Goblin fraco aos meus olhos. Ataquem, todos vocês. Seus mortos-vivos responderam instantaneamente e avançaram. Os Goblins entraram em caos. Em grande desvantagem, seus mortos-vivos foram rapidamente superados e despedaçados. Sistema: contagem de invocações de mortos-vivos diminuída em 1. Hyoga não ficou surpreso. Ele falou em voz baixa: "Levante-se." Os corpos caídos ao seu lado se levantaram novamente como novos mortos-vivos. Rex e Mira olharam em descrença. Ele estava levantando os mortos e transformando-os em seus soldados. Sentindo a mudança na batalha, o Warlord se levantou do trono. Ele balançou seu cajado de crânios e começou a murmurar uma invocação. Incontáveis cajados de crânios cravaram-se no chão. Essa era a habilidade do Warlord, o Totem de Valor, um chamado em massa que deixou os Goblins ao redor em frenesi. Os Goblins se transformaram instantaneamente, tornando-se sedentos de sangue, como se a dor não existisse mais para eles. Hyoga sorriu. Um feitiço de buff barato. Nada mais. No mesmo momento, os Totem no chão foram destruídos. O Warlord rosnou: "Você se atreve a destruir meus Totem, humano? Deixe-me mostrar o que é o verdadeiro desespero." Este cajado foi forjado com o ressentimento de centenas de Goblins sacrificados. Ele soltou um grito estrondoso, frenesi em massa ativado. Cada Goblin sobrevivente na área jogou a cabeça para trás e uivou. Sistema: todos os atributos dos Goblins, força, agilidade e todos os atributos aumentados em 50%. Os Goblins enfurecidos despedaçaram seus mortos-vivos sem desacelerar, sentindo nem exaustão nem dor. O número esmagador eventualmente reduziu seu exército de mortos-vivos a nada. Hyoga não parecia nem um pouco abalado. Então esse é seu trunfo? Então eu suponho que é a minha vez. Tudo em que você está contando é uma piada para mim. Uma corrente de energia de mortos-vivos se reuniu lentamente em sua palma. Hyoga falou em voz baixa, controle ósseo. O cajado do Senhor da Guerra começou a tremer, como se quisesse se libertar. Então, disparou da mão do Senhor da Guerra e caiu nas mãos de Hyoga. O Senhor da Guerra gritou: "O que você fez? Devolva isso." Tudo feito de osso era seu para comandar. Uma rápida inspeção revelou que o ressentimento selado no cajado era muito maior do que ele esperava. Parece que os Goblins que você sacrificou guardam um grande rancor. Como é seu, vou devolvê-lo. As palavras mal saíram de sua boca antes que o cajado voasse em direção ao Senhor da Guerra. Os olhos do Senhor da Guerra se arregalaram. O cajado estava voltando, mas não obedecia suas ordens. Antes que pudesse reagir, o cajado atravessou seu corpo. O Senhor da Guerra Goblin nunca poderia imaginar que encontraria seu fim nas mãos de sua própria arma preciosa. Ele caiu pesadamente no chão. Hyoga apenas sorriu. Que Senhor da Guerra tolo. Hyoga havia derrotado o chefe da masmorra sem suar. As recompensas dessa corrida superaram suas expectativas. Seus stats aumentaram consideravelmente. Os outros 3, no entanto, pareciam completamente esgotados. Enquanto Hyoga lutava contra o Senhor da Guerra, eles foram responsáveis por coletar cada Goblin que caía. Ao saírem da masmorra, todos os olhares se voltaram para eles. O volume de cristais mágicos nas costas de Hyoga era impressionante. "Esses cristais podem ser vendidos diretamente em qualquer loja e convertidos em dinheiro", disse Hyoga. "Se não estiver com pressa, posso levá-los à cidade central para vender. Você conseguirá um preço melhor sem intermediários." "Quanto você acha que estamos falando?" Pensou por um momento. "Cerca de 5 milhões, mais ou menos." Enquanto falava, Hyoga alcançou suas costas e pegou o cajado. "Essa coisa é praticamente sem valor. Você não conseguirá vendê-la em lugar nenhum." O cajado estava saturado com uma maldição profundamente perturbadora. Ele aumentava os stats de espírito, mas devorava lentamente a mente do usuário. Além disso, era restrito à classe de sacerdote, que tinha resistência naturalmente baixa a efeitos anormais. "Mas uma maldição assim não é ameaça para mim. Então, considere isso meu. Podemos acertar o preço depois que os cristais forem vendidos." "Não podemos aceitar dinheiro por isso. Trabalhando com você hoje, fizemos o que normalmente levaria 1 ano. O cajado vai para o Senhor Hyoga." Não acho que alguém aqui tenha um problema com isso. Observando isso, Hyoga começou a apreciar mais e mais o jeito de Rex de lidar com as coisas. "Então, não vou recusar." "Vamos fazer isso de novo amanhã." No dia seguinte, no jardim antigo, Hyoga estava exausto. "Não conseguimos mais." "Tem muitos demais. Eles trouxeram 3 sacos para garantir, e hoje encheram mais rápido que antes." "Certo. Volte para a cidade com os cristais." Cronos estava confuso. "Por que você os mandou embora de propósito?" "Porque o que vou fazer não é algo que quero que alguém veja." Ele se aprofundou no calabouço.
O calabouço tinha mais do que goblins. Zonas diferentes tinham monstros diferentes. Quando um grupo de homens Han emboscou, Ryoga enviou seus mortos-vivos sem hesitar. Os homens Han eram claramente mais fortes que qualquer goblin. Em instantes, muitos de seus mortos-vivos foram derrotados. Mesmo assim, como os mortos-vivos não sentem dor, alguns homens Han caíram no caos. Ele se moveu para levantar os homens Han caídos. Logo, muitos homens Han se tornaram seus soldados mortos-vivos. Com homens Han em suas fileiras, ele se sentiu muito mais confiante sobre o que viria. No fundo do calabouço, dentro de um salão antigo, Paul parecia que não via um visitante há muito tempo. "O que você está tentando fazer?" perguntou Cronos. "Você vai ver." Ryoga puxou um coração verde profundo, o coração de um homem Han. Ele então pegou o sangue coletado do Senhor da Guerra que havia matado antes e deixou escorrer sobre o coração. O coração começou a tremer. O órgão antes imóvel pulsou como se tivesse voltado à vida. Um sinal do sistema soou. Você ativou com sucesso o segredo do jardim antigo. A arena de provas antiga está se abrindo. Ele foi teleportado para uma arena. Em sua vida passada, ele só havia encontrado esse segredo por acaso. Naquela época, sua classificação de estrela era alta demais para entrar no jardim antigo. Ele estava genuinamente curioso sobre o que essa prova tinha a oferecer. De dentro de uma cortina de luz, uma enorme garra roxa profunda avançou. A cor lentamente desapareceu da expressão de Ryoga. Isso deveria ser uma prova de uma estrela. Por que havia um dragão? Sistema. Sobreviva contra o dragão por 10 minutos para reivindicar sua recompensa. A arena de provas foi construída pelos deuses Constelação para selecionar campeões dignos. Cronos não conseguiu se conter. Com sua força atual, durar até 10 segundos vai ser difícil. Parece que vou esperar mais algumas centenas de anos por um novo candidato. Se eu estiver certo, a masmorra é de uma estrela. O poder do Dragon King também deve estar suprimido a uma estrela. Mesmo assim, um Dragon King de uma estrela é muito mais do que a maioria pode suportar. Só preciso encontrar uma forma de ganhar tempo. Todos os mortos-vivos, preparem-se para atacar. No momento em que a ordem saiu de sua boca, o Dragon King bateu o pé no chão e desapareceu. Quando reapareceu, estava bem na sua frente. No mesmo momento, os homens Han avançaram sem hesitar. Eles se jogaram sobre o Dragon King, agarrando seus ombros e corpo, tentando desacelerá-lo. Mesmo um Dragon King precisaria de tempo para se livrar deles. Em vez disso, ele apenas os olhou com desprezo. Um soco no homem Han à sua esquerda, morto. Em menos de um minuto, todos os homens Han agarrados ao seu corpo foram mortos. Ryoga não ficou alarmado. Se algo, ele estava satisfeito. Os homens Han naturalmente carregavam veneno, e uma vez convertidos em mortos-vivos, esse veneno se tornava ainda mais potente. Mesmo que o Dragon King pudesse matá-los rapidamente, ele já havia sido exposto ao veneno, e isso o desaceleraria. Com os homens Han resolvidos, o Dragon King foi direto para Ryoga. Para o Dragon King, Ryoga era o alvo principal. Enquanto se aproximava, Ryoga levantou o bastão de crânio, canalizando mana nele. O poder defensivo do bastão começou a aumentar. Uma barreira protetora se formou à sua frente. Mesmo com o aumento do bastão, manter uma defesa total contra isso era quase impossível. No momento em que o Dragon King atingiu a barreira, Ryoga a detonou deliberadamente. Na fração de segundo, o Dragon King foi pego de surpresa. Ryoga empurrou o bastão para frente com controle ósseo atingindo o Dragon King. Rápido como foi o golpe, ele só conseguiu perfurar a parte de trás da mão do Dragon King. Enquanto o Dragon King soltava um rugido de dor, os homens Han restantes atacaram novamente. Eles morderam fundo em seu corpo, tentando injetar mais veneno em seu sistema. Certamente, o movimento do Dragon King começou a desacelerar. Seus nervos começaram a ficar dormentes, e seu corpo começou a se sentir preso. Mas o orgulho da raça Dragon King não permitiria que ele caísse de forma tão vergonhosa. Ele se esforçou e continuou atacando. Os homens Han caíram um após o outro. Mas no final, o esforço apenas espalhou o veneno mais rápido, e o Dragon King caiu de joelhos. Ryoga soltou um leve suspiro de alívio. Graças a Deus essa masmorra era apenas de uma estrela. Ele recolheu o bastão. Se a masmorra tivesse sido um nível mais alta, ele não teria chance contra algo assim. Ele se aproximou do Dragon King caído. Ele levantou o braço e disse em voz baixa, drenagem de vida. No mesmo momento o sistema soou, recompensa agora sendo distribuída. Ryoga havia completado a antiga arena de testes. Sistema, recompensa concedida. O emblema da resistência. Reduz dano do tipo mental em 40%, acelera a circulação de mana e aumenta o foco. Era uma habilidade passiva. Se ele fosse atingido por um efeito de controle de multidão, a duração seria reduzida. O corpo de um Dragon King era um material excepcional. Ele guardou o corpo do Dragon King no anel. O que você pretende fazer com isso? Cronos perguntou. Transformá-lo na arma de combate perfeita, claro. Mas para aproveitar o corpo de um Dragon King, ele precisava de um alquimista. Ryoga seguiu para a província de Kishu. Baseado nas memórias de sua vida passada, a pessoa que ele procurava deveria estar aqui. O lugar estava exatamente como ele lembrava. Nada havia mudado. Então uma explosão ecoou. Ryoga sorriu com uma resignação cansada. Isso também não havia mudado. Uma figura saiu da fumaça. Ryoga sorriu. Como esperado, o homem cambaleando da fumaça coberto de fuligem era Shintani Henya. No futuro, ele se tornaria o maior alquimista de todo o continente. Henya, você tem um momento? Henya olhou para cima. Eu tenho tempo, mas quem é você? Meu nome é Shinen Ryoga.
Vim aqui para pegar emprestado seu equipamento de alquimia. Pegar emprestado meu equipamento? Por que eu faria isso? Não seja tão mesquinho, Renia. Me empreste suas ferramentas e eu farei valer a pena. Você está trabalhando em uma poção de regeneração, mas chegou a um impasse. Os olhos de Renia se arregalaram. Como você sabe no que estou trabalhando? Hyoga continuou. Não se preocupe, eu vou te ajudar a terminar. Um tempo depois, Renia olhou em completa incredulidade. Um problema que me impediu por mais de meio ano. Você resolveu assim, de uma vez. Está feito, mas tenho certeza de que você está curioso se realmente funciona. Hyoga fez um pequeno corte na própria mão. Então ele despejou a poção sobre a ferida. Um leve chiado se seguiu. O corte desapareceu em um instante, como se nunca tivesse existido. O rosto de Renia iluminou-se com uma empolgação contida. Hyoga sorriu. Acho que você quer saber a fórmula real. Trabalhe comigo, e eu te dou de graça, sem aproveitar. Yaoi dividiu em R$ 60,40. O que você acha? Não há nada aqui que te prejudique. Pense com calma. Sem esperar a resposta, ele libertou o dragão do anel. Mesmo morto, a presença do dragão era esmagadora. Renia deu um passo para trás. Que coisa é essa? Sou um necromante. Pretendo transformá-lo em um dos meus soldados mortos-vivos. Se você está curioso, venha me ajudar. Não concordei em trabalhar com você. Por que eu ajudaria? Não vou te ajudar. Só tenho interesse em criaturas raras. Mas ele se aproximou mesmo assim. Cronos levantou uma sobrancelha. Por que seu amigo é tão reservado? Ele foi traído pela empresa uma vez. Renia teve um grande avanço em uma das maiores empresas do país, mas seu superior roubou todo o crédito. Renia, acho que sua hesitação é porque você não confia que eu posso provar o que digo. Deixe-me te mostrar. Ele levantou um cristal mágico de nível 5, derreteu até uma taxa de dissolução de 42%. Depois, fundiu o cristal dissolvido com a energia amaldiçoada de um necromante. A partir daí, a energia amaldiçoada poderia ser inscrita diretamente no corpo do Dragon King. Tudo que faltava era um coração de dragão antigo como núcleo. Ele chamou Rex e Mira, pedindo para encontrarem um. No dia seguinte, na fronteira, Hyoga, estávamos te esperando. Estou curioso sobre o que te trouxe a um lugar tão perigoso. Desde que a masmorra da fronteira desabou, este lugar está tomado por monstros. Estou aqui para encontrar alguém que conheço. Pelo que Hyoga se lembrava, essa era a direção certa. Então um passo estrondoso quebrou o silêncio. Um orc enorme apontou sua lança e se preparou para emboscá-los. Hyoga já estava pronto. Antes que o orc pudesse lançar sua lança, o ataque de osso que Hyoga tinha em espera acertou o alvo. Ele mirava um ponto vital, mas o orc se moveu o suficiente para evitar. O orc rosnou de dor e arrancou o osso do peito, então avançou direto para Hyoga. Parecia que ele queria despedaçá-lo. A expressão de Hyoga se endureceu. Ele falou em voz baixa. Controle de ossos. A energia dos mortos-vivos avançou sobre o orc. Num piscar de olhos, o orc foi atravessado por seus próprios ossos. Rex ficou parado. Hyoga usou o esqueleto do orc para matá-lo, sem dificuldades. Vamos continuar. O orc caído foi reanimado com a energia de Reyes. Ele lembrava de um reduto orc nas proximidades. Esse era seu verdadeiro destino. Ele disse aos outros que estavam indo para o reduto orc. Os outros trocaram olhares de empolgação e apreensão. Será que realmente conseguiriam derrubar um reduto orc assim? Eles partiram em direção ao reduto. Cada orc que encontraram foi derrotado sem esforço. Quando Hyoga olhou para cima, já era noite. Não tiveram escolha a não ser montar acampamento. Ele se virou e viu que o grupo já havia montado as barracas. Que pessoal relaxado! Já tarde da noite, Hyoga ficou acordado pensando. Seu nível havia chegado a 16, o que era suficiente para acessar certos feitiços de necromante. Ele alcançou sua consciência no espaço de conhecimento selado dentro do anel. Devido a restrições do sistema, a maioria dos feitiços de necromante de alto nível ainda estava bloqueada. O que ele podia acessar eram os feitiços básicos que nunca se importou em aprender. Mas pensando bem, muitos desses feitiços que ele havia descartado eram realmente úteis agora. Em sua vida passada, ele já era um necromante de 7 estrelas, então feitiços de baixo nível nunca valeram seu tempo. Ao se aprofundar no material, o sistema soou. Você aprendeu uma nova habilidade. Na manhã seguinte, o grupo despertou atordoado. O que os recebeu foi um orc enorme, envolto em armadura óssea. Kenji acordou com um grito. Que coisa é essa? Hyoga sorriu. Um orc que acabei de modificar. Eu os chamo de zumbis blindados. Era uma habilidade que ele acabara de aprender, que permitia transformar os ossos em armadura protetora. Como todos estão acordados, vamos partir. Estamos indo para o reduto orc. Pouco depois, o reduto apareceu à vista. É maior do que Hyoga esperava. Nesse momento, os sentinelas orcs na periferia tocaram um sino de alarme e gritaram um aviso. Orcs começaram a sair em massa do reduto. A vigilância deles estava mais afiada do que o esperado. Hyoga ativou imediatamente o controle de ossos. Armas de osso que ele havia preparado avançaram. Os orcs na frente foram cortados instantaneamente. Hyoga murmurou: "Não aguento esse barulho." Nesse momento, o chefe orc saiu da fortaleza e soltou um rugido ensurdecedor. Os orcs dentro do acampamento imediatamente prepararam seus arcos. Rex avançou e ativou sua habilidade defensiva. Ele não esperava que os orcs se coordenassem assim. Mira armou sua besta. Dezenas de virotes voaram em um instante. Cada um acertou os orcs que avançavam.
Ryoga observava de onde estava, sorrindo. Não é à toa que um dia seriam conhecidos como os Caçadores das Sombras Gêmeas. Ele não tinha tempo a perder. Ele ordenou a todos os seus mortos-vivos que avançassem. Num instante, o campo de batalha se transformou em caos. Ryoga tinha um objetivo: derrubar o chefe orc. O chefe sentiu sua aproximação e fixou os olhos em Ryoga. Ele levantou seu machado colossal e atacou. Ryoga observou o golpe que vinha sem hesitar. Ele falou em voz baixa: controle ósseo. Uma onda de energia óssea e de mortos-vivos avançou em direção ao chefe. Ela atingiu o orc em todo o corpo. O chefe rosnou de dor e tentou alcançar os ossos cravados em seu corpo. Ryoga sabia que precisava acabar com isso de uma vez. Se o chefe entrasse em um estado de fúria, as coisas ficariam muito mais complicadas. O chefe tentou reagir, mas Ryoga já havia quebrado seus próprios ossos por dentro. Ele desabou para trás, impotente. A luta parecia fácil, mas o corpo de Ryoga estava no limite. Rimana havia sido drenada significativamente em pouco tempo. Ele ativou a drenagem de vida. Em poucos momentos, a maior parte de sua vitalidade foi restaurada. Justo então, os orcs atrás dele soltaram um uivo quebrado e choroso. Com seu chefe morto, todos os orcs dispersaram e fugiram. Nos olhos de Ryoga, eles eram todos aumentos de estatísticas. Ele não deixaria nenhum escapar. Cada último orc foi tratado em instantes. O resto do grupo ficou ao lado, sem acreditar. O chefe já estava morto, e cristais mágicos estavam espalhados pelo chão. Mas o que chamou a atenção de Ryoga não foram os cristais. Era o machado colossal que o chefe usava. O machado de sangue era o verdadeiro prêmio. De acordo com suas estatísticas, quanto mais monstros fossem mortos com ele, mais forte ele se tornaria. Ele entregou tudo o mais para o grupo cuidar. Ele tinha algo mais importante a resolver. Derrubar os orcs tinha sido apenas o aquecimento. Seu verdadeiro alvo é esta árvore. Pare de se esconder. Saia. A árvore seca não respondeu. Você ainda está atuando na minha frente? Se não sair agora, vou destruir esta árvore. No momento em que as palavras saíram de sua boca, uma aura intensa irrompeu da árvore morta. Uma silhueta escura falou em voz baixa. Quem é você? Apenas Ryoga sabia quem realmente era. O herói celebrado, Sora Kashiwagi. A silhueta sussurrou. Como você sabe meu nome? Eu não apenas sei seu nome. Tudo o que você fez está gravado na minha memória. Na cidade central, há um grande monumento com os nomes de quem deu a vida pela humanidade. Desde o início do desastre, você estava na linha de frente, lutando para proteger as pessoas. As expressões da silhueta suavizaram. Alguém ainda se lembra de mim. Ryoga balançou a cabeça. Não interprete errado o que eu disse. Seu nome não está mais naquele monumento. O tom da silhueta se tornou afiado. O que você quer dizer com isso? O nome Byakugo, não imagino que você tenha esquecido. Os pensamentos de Sora foram puxados 35 anos para trás. Preso em uma situação impossível, ele pediu ajuda mais de uma vez. Cada vez a resposta foi a mesma. Nenhum reforço estava vindo. O silêncio que se seguiu disse tudo. Ele foi usado como isca e jogado fora. Eles sabiam que o Portão Sul era uma armadilha mortal, mas mentiram na cara dele e disseram que era seguro. A mensagem que chegou pelo comunicador estava cheia de zombarias. Graças a você, saímos pelo Portão Norte sem problemas. A voz de Sora queimava de raiva. Você sabia que eu nunca abandonaria os civis no Portão Sul. O comunicador respondeu friamente. Apenas aqueles que sobrevivem são chamados de heróis. Cercado por civis, Sora tomou uma decisão que deixou todos atordoados. Leve os civis e vá. Eu vou segurar a linha aqui sozinho. Seus companheiros não podiam acreditar no que estavam ouvindo. Ele gritou isso repetidamente. Isso é uma ordem. Enquanto a silhueta afundava mais na memória, Ryoga o puxou de volta. O homem que te deixou morrer, Byakugo, se tornou o herói celebrado daquela batalha, e todo vestígio de você foi apagado. É uma amarga ironia. Você deu sua vida para proteger os outros, e alguém levou a glória. Por que você veio me procurar? O que você quer? Posso te ajudar a se vingar, fazer Byakugo pagar pelo que fez. Só peço que assine um contrato e se junte a mim como um dos meus mortos-vivos. O corpo do Dragon King estava estendido no chão. A silhueta ficou parada por um longo momento, sem dizer nada. Vou assinar o contrato. Vou seguir suas ordens sem questionar, mas há uma linha que nunca cruzarei. Não vou prejudicar ninguém inocente. Ryoga ficou genuinamente surpreso. Você tem minha palavra. Nunca usarei seu poder para machucar inocentes. Então os termos estão acertados. Faça de mim seu. No momento seguinte, Ryoga e o espírito selaram seu contrato. Em sua vida passada, ele também havia feito um contrato com esse espírito e o treinou como um formidável cavaleiro esqueleto. Seus atributos básicos já estavam nas centenas, com várias habilidades e traços inatos. Ryoga ficou genuinamente impressionado. O mais importante, o traço do espírito de sua vida passada foi mantido. Lutador mágico, capaz de usar o poder de um dançarino ou de um mago. Alguma reação em comum? Ele moveu os braços e girou os ombros. Agora que tudo está feito, é hora de partir. De agora em diante, seu nome é Fafnir. Você realmente espera que um guerreiro te siga assim? Ele olhou para a tenda próxima.
Mesmo como seu servo, não vou andar assim. Agora podemos nos mover. Ele se tornou um dragão e ainda se preocupava com isso. No laboratório do alquimista Renia, a mandíbula dele caiu. O corpo do dragão que ele matou dias atrás estava andando. Essa é a maior façanha de alquimia que já vi. Estou dentro. Vamos trabalhar juntos. Só tive sorte de encontrar a alma certa, disse Ryoga. Fafnir se virou para ele. Posso bater nesse cara? Ele não para de me cutucar. Ryoga suspirou. Ele é só um pesquisador curioso. Deixa pra lá. Nesse momento, uma figura familiar se aproximou. Senhor Ryoga, estamos voltando para a cidade central para vender os cristais. Espero que possamos trabalhar juntos de novo. Depois que o grupo saiu, Ryoga convocou sua energia morta mais uma vez. O orc que ele havia matado antes apareceu na frente dele. Um chefe orc é material raro. O que devo fazer com isso? Depois de pensar um pouco, ele ativou sua habilidade de separação de carne. O enorme orc foi reduzido a um esqueleto completo. Ele se virou para Renia em busca da solução que havia preparado. Aplicou gota a gota nos ossos. A solução foi feita para reforçar a densidade esquelética, exatamente como ele imaginou. O chefe orc foi transformado em um guarda-esqueleto. O nível de estrela chegou a 2 estrelas. Usar drenagem de vida o deixava vulnerável. Agora o guarda-esqueleto poderia protegê-lo enquanto ele conjurava. Por que um esqueleto especificamente? Esqueletos não se deterioram, e o osso é ideal para eu aprimorar. Mais importante, invocações regulares de mortos têm um limite de tempo. Um guarda-esqueleto pode me proteger a todo momento. Renia, fique de olho nas coisas aqui. Preciso cuidar de algo importante. Vou ao panteão para obter uma habilidade de magia sagrada. Isso vai aprofundar o vínculo entre mim e meus esqueletos. Renia ficou parado piscando, convencido de que havia ouvido errado. Você é um necromante. E você quer aprender magia sagrada? Infundir magia sagrada em esqueletos? Não consigo nem imaginar. Um necromante entrando em um salão sagrado para reivindicar magia sagrada. Isso é inédito. Minha classe pode ser necromante, mas no fundo, sou um sacerdote devoto. O mundo enlouqueceu? Que tipo de usuário de magia negra adora poder sagrado? Ryoga mudou de assunto. Esqueça minhas crenças. Você registrou a patente da poção de regeneração? Renia assentiu. Registrei há alguns dias. A aprovação deve sair em breve. O problema é que a Expo só será no ano que vem, e esse é o melhor lugar para divulgar. Já pensei nisso. Peguei um frasco da poção de regeneração. Vou encontrar uma oportunidade de mostrá-la para as pessoas certas. Se der certo, nunca mais vamos nos preocupar com dinheiro. Renia observou olhar para o horizonte. Esse cara realmente era um sacerdote que adorava magia sagrada? O panteão apareceu do nada no dia do desastre. Um milagre que ninguém conseguiu explicar. Desde então, tornou-se um ponto de encontro para caçadores, que montaram barracas e procuraram habilidades de magia sagrada. Muitos vendiam relíquias que pegaram de masmorras. Ryoga fez uma busca completa, mas não encontrou nada com aura sagrada. Ele seguiu em direção aos níveis superiores do panteão. O nível subiu e ativou um aviso para uma nova habilidade, mas ele realmente tinha que subir todos os 108 degraus? Para uma classe de mago, uma escadaria tão alta era pura tortura. Cronos, quanto falta? Paciência. Parece que você está quase na metade. Ryoga exalou e continuou subindo. Ele só esperava que a habilidade no topo valesse todo esse esforço. Eventualmente, Ryoga chegou ao topo do panteão. Constelações de Atlas estavam consagradas acima. Sistema. A constelação da riqueza te observa com desgosto. Sistema. A constelação da morte velada te observa com desconfiança. Sistema. O rei de Abidos está descontente com sua presença. Cronos riu. Você entrou e já metade do panteão não quer nada com você. Minha constelação também apareceu no panteão. Deixe-me conceder minhas habilidades. Como a constelação de Cronos era nova, ele levou um tempo para localizá-la, selecionou sua própria constelação e ativou o poder de concessão. Sistema. A constelação do Senhor dos Deuses está agora online e registrada no panteão. Sistema. Você obteve bênção profana e cunha de retribuição. A bênção profana amplifica habilidades de atributo sombrio e aumenta as estatísticas gerais. Cunha de retribuição. Cada golpe recebido de um inimigo adiciona uma pilha. Quanto mais pilhas, maior o dano de retribuição. Essas são minhas melhores habilidades, declarou Cronos. Ryoga sorriu. Nada mal, velho. Vão servir. Sistema. Uma constelação recém-nascida nos céus. Falta a presença sagrada esperada. Atraia mais seguidores para sua constelação. Ryoga estava animado, não desanimado. Ele já foi 9 estrelas. Reunir seguidores seria fácil. Ele saiu do panteão comendo. Uma voz veio atrás dele. Por que você está saindo do templo? Ryoga, quanto tempo? Ryoga se virou, confuso. Quem é você? Nos conhecemos? O homem piscou, claramente ofendido. Sou Satake Shigeru. Você realmente esqueceu de mim? Ah, certo. Você é aquele vagabundo que extorquia os outros. Eu lembro. Você estava extorquindo seus colegas em uma cafeteria, e eu te dei uma surra. Tenho certeza que quebrei seu nariz. Satake o encarou, então se recompôs. Não estamos mais no mesmo mundo. Veja este crachá. Agora estou na guilda Aragiri. Você ainda está no fundo. Não vale nem meu tempo. Pelo que vejo, nada mudou em você. Continua o mesmo bandido fraco de sempre. Da última vez, você me pegou desprevenido.
Você realmente acha que isso vai acontecer de novo? Ele atacou Ryoga com força. Então uma mão segurou o braço de Sataki. Era o líder do grupo de Sataki, Hagojomon, sem brigas na cidade. Capitão, esse cara me insultou. Ele desrespeitou a guilda Aragiri. Se você sabe quem somos e ainda age assim, vamos resolver isso em uma luta. Capitão, você está falando sério? Você quer que ele lute comigo? Ele acabou de sair do templo. Provavelmente é um novato. Ryoga respondeu calmamente. Se é isso que você quer, eu aceito. Ou você ainda tá traumatizado pela surra que te dei. Você pediu por isso. Vou fazer você se arrepender. Arena da guilda Aragiri. Devo mencionar que sou um sacerdote, então seu oponente não serei eu. Você vai lutar contra meu invocador. É incomum um sacerdote ter um invocador. Mas por que parece uma besta de baixa qualidade? Não se preocupe. Dentro da barreira da arena, sua vida não corre risco. Vou fazer você se arrepender de ter cruzado meu caminho. Antes da luta começar, Sataki continuou provocando Ryoga, falando sobre como ele era pateticamente fraco. Kefner deu um passo à frente. Não esperava encontrar membros da guilda Aragiri tão cedo. Esta é minha primeira luta real neste corpo. Você vai ser um bom aquecimento. Ryoga, essas pessoas são de uma guilda inimiga. Não preciso segurar a mão. Preciso? Por mais que eu adorasse deixar você ir com tudo, não termine rápido demais. Tenho algo que quero testar. Você tá pedindo muito, Ryoga. É como pedir para uma pessoa pegar leve com um mosquito. Não é exatamente fácil. Vendo Sataki atacar imprudentemente, Fafnir disse: Vou tentar manter leve. Quando Sataki atacou, Fafnir simplesmente pulou para o lado e então desferiu um soco de volta. Ainda não totalmente ajustado ao novo corpo, o golpe foi desviado com um passo lateral. Ele cravou sua lança na lateral do abdômen de Fafnir, em um ângulo preciso e difícil de defender. Observando de lado, Rego sorriu. Você achou que um movimento tão lento ia acertar? No momento em que você foi para o flanco, abriu mão de toda a sua defesa. Agradeça que isso é só uma luta. Em uma luta de verdade, você já estaria morto. Fafnir levantou o punho para atacar, então se conteve. Ryoga havia dito para ele segurar a mão. No último momento, ele mudou de um soco completo para um golpe de mão em faca. Ele acertou o peito de Sataki com apenas 30% de sua força. Mesmo com menos da metade da força, foi o suficiente para causar uma dor intensa em todo o corpo de Sataki. Ryoga avançou. Eu disse para segurar. Você ainda precisa baixar um pouco mais. O resultado é bem claro. Aceite. Ninguém disse que isso acabou. Eu ainda consigo ficar de pé. Não desisti. Ryoga, ele não se rendeu. A luta não acabou. Nesse momento, Sataki agarrou sua lança e veio com tudo. O ataque parecia rápido, mas aos olhos de Fafnir, estava lento. Ele bateu o pé no chão. A onda de choque desequilibrou Sataki completamente. Você ainda é um novato sem experiência real de combate. Tudo que você faz é previsível demais. Vendo Sataki cambalear, Fafnir o chutou casualmente no joelho. O joelho se fraturou instantaneamente, e Fafnir usou apenas 10% da força. Ele levantou a mão para um golpe final. Desta vez, acaba. O golpe não era nem particularmente rápido, mas Sataki estava muito apavorado para se mover ou falar. Ele fechou os olhos e se preparou. Fafnir parou o golpe antes de atingir. Rego estava ao lado, furioso. Ele não esperava uma derrota tão limpa. Ao mesmo tempo, o sistema da arena anunciou que a luta havia terminado. A perna está completamente destruída. Vou procurar um sacerdote. Ryoga se aproximou. Eu não sou um sacerdote? Eu sei que você é um sacerdote, mas os ossos dele estão completamente destruídos. Um sacerdote de uma estrela não pode curar algo assim, a menos que você tenha outra forma? Claro. Eu sempre carrego uma poção de regeneração. Nunca ouvi falar de uma poção de regeneração. Mesmo que exista, algo assim custaria milhões por frasco. Claro que você não tem. Não foi lançada ainda. Estou fazendo um favor aqui. Se demorar mais, essa perna pode nunca se recuperar completamente. Ele inclinou o frasco com um sorriso discreto. Ele não esperava uma oportunidade tão perfeita para mostrá-la. No momento em que tocou a pele, o joelho fraturado começou a se unir visivelmente. Ryogo olhou em descrença. O osso se regenerou em instantes. Ter algo assim é como ter uma segunda vida. De onde você tirou isso? Ryogo sorriu para si. Ele está fisgado. Você é líder de esquadrão na guilda Aragiri. 3 estrelas, eu suponho. Se quiser saber de onde vem, lute contra meu invocado. Você já ganhou a luta e ainda quer mais? Rego hesitou. Certo, aceito o desafio. Mas independente do resultado, você me diz de onde veio essa poção. Sem problema. Além disso, aquela última luta acabou rápido demais. Eu nem consegui mostrar do que sou capaz. Fafnir rolou os ombros e se preparou mais uma vez. Assim que a luta começou, Rego avançou a uma velocidade impressionante. Sua espada se tornou um borrão de golpes, atingindo Fafnir sem parar. Rego ficou levemente surpreso. Sua esgrima era famosa pela velocidade, mas o dragão podia não só ler cada golpe. Ele bloqueava cada um exatamente onde caía. Sistema. Recebendo ataques contínuos. A defesa está começando a cair. Sentindo a mudança em seu corpo, Fafnir se moveu para contra-atacar. Ele pisou no chão como antes, tentando desestabilizar Rago, mas Rago pulou exatamente no mesmo momento. Ryoga observava atentamente do lado, como havia antecipado. O corpo dragão ainda era pesado demais para Fafnir. Oponentes rápidos eram uma clara fraqueza.
Ainda assim, a experiência de Fafnir era profunda o suficiente para que ele pudesse ler cada movimento de Hago. Fafnir estava silenciosamente satisfeito. Essa luta era exatamente o que ele precisava para se acostumar com o novo corpo. Fafnir, estou gostando do que vejo. Sou seu invocador. Não vou ficar aqui só assistindo você ser empurrado. No momento seguinte, bênçãos profanas invadiram o corpo de Fafnir. Seus sentidos, velocidade e força dispararam dramaticamente. A aura residual que alcançou Ryoga fez suas próprias estatísticas caírem em 30%. Até Ryoga ficou surpreso com o quão poderoso era. O poder de um ex-lorde dos deuses era algo totalmente diferente, e isso era apenas o nível iniciante da habilidade. O que seria em um nível mais alto era quase demais para imaginar. Impressionado com meu poder, garoto. Sinta-se à vontade para me adorar. Vou deixar a adoração para depois da luta. Então, vamos nos divertir. Ele ativou o cunho de retribuição. A bênção profana e o cunho de retribuição se acumularam em Fafnir ao mesmo tempo. Ryoga sorriu. Lute como quiser. Você não é mais humano. Deixe de lado a forma como lutava. Rego percebeu a mudança, mas manteve sua estratégia. Vencer com velocidade. Uma enxurrada implacável de golpes caiu sobre Fafnir. O sistema continuava apitando. O dano se acumulava. As estatísticas de Rego foram afetadas pela aura, mas ele ainda era um operante de guilda de 3 estrelas. Mais do que suficiente para lidar com um dragão de 1 estrela, pensou. Mas sob toda aquela pressão, Fafnir não fez nada além de se defender. Fafnir entendeu claramente. Ele não era mais humano. O jeito humano de lutar tinha que ir. Não importava quanto dano ele recebesse agora, não ia morrer por isso. A jogada certa era escolher seu momento, abandonar toda a defesa e fechar a distância para combate corpo a corpo. Sua vantagem agora era a força física bruta e um corpo avassalador. A última coisa que Hago esperava era que Fafnir abandonasse completamente a defesa e fosse direto para ele. Sua espada havia desferido inúmeros golpes, mas a velocidade e força do dragão pareciam completamente inalteradas. Em um único momento desorientador, Fafnir entrou em sua guarda e o lançou para longe. Aquela única batida havia tirado 50% de seu HP. Isso é realmente apenas uma invocação de 1 estrela? Ele precisava mudar sua abordagem. Não podia deixar o Dragão King arrastá-lo para o combate corpo a corpo novamente. Então algo clicou para Hago. Ele canalizou tudo em suas pernas e disparou em direção a Ryoga a uma velocidade aterrorizante. Nada do que eu faço ao Dragão King está funcionando, então eu só preciso eliminar o invocador. Derrube o sacerdote de 1 estrela, e essa luta acaba em um instante. Não leve para o lado pessoal. Eu queria passar pela sua invocação, mas esse é o caminho mais rápido. Mas assim que a espada estava prestes a conectar, Ryoga não se moveu. Você realmente acha que eu não veria algo tão óbvio vindo? Ele estalou os dedos. Cunho de retribuição ativado. Cada golpe que havia se acumulado em Fafnir voltou com força total, e Raegal foi lançado para longe. O sistema apitou ao mesmo tempo. O HP de Raegal Jomon chegou a 0. Luta encerrada. Pouco depois, dentro da sede da guilda Aragiri. Você está dizendo que eles podem produzir em massa um produto que rivaliza com poções de alta qualidade ou poções de regeneração? O orador era Naruhito Byakugo, o segundo em comando da guilda. Isso mesmo, vice-presidente. Eu testemunhei os efeitos em primeira mão. Nunca ouvi falar de pesquisa sobre poção de regeneração. Tem certeza que não foi enganado? Eu vi com meus próprios olhos. No momento em que foi aplicada, o osso começou a regenerar visivelmente. Deixe a poção de lado por um momento. Você é um caçador de 3 estrelas nesta guilda. Um 3 estrelas perdendo para um invocador de 1 estrela. Você não acha que isso reflete mal sobre nós? E pelo que eu vi, após perder, você simplesmente abandonou o nome da guilda e foi embora. Você protegeu sua própria reputação enquanto envergonhava a guilda. A partir de hoje, você é rebaixado a membro comum. Depois que o Rego saiu, secretário, investigue essa poção de regeneração. Preciso saber de onde vem. Além disso, um sacerdote de 1 estrela não derrota um espadachim de 3 estrelas, a menos que tenha algum tipo de habilidade divina de invocação. Ele não conseguia entender como um sacerdote tinha algo tão poderoso. Enquanto isso, descubra tudo o que puder sobre essa pessoa. Enquanto isso, Ryoga aguardava ansiosamente as notícias sobre a poção de regeneração chegando ao topo da guilda Aragiri. Nesse momento, Fafnir disse que estava se perguntando sobre algo. Por que você me fez estudar livros de técnica de lança logo após a luta? Não tem nada de estranho. Você é um lutador mágico. Acho que um desenvolvimento mais equilibrado combina com você. Justo. Ainda assim, prefiro usar meus punhos. Se você se acostumar com armas, seu estilo de luta não será tão unidimensional. Fafnir riu. Nada se compara a acertar algo com seus próprios punhos. Ryoga usou um toque de magia dos mortos. Fafnir olhou para sua própria mão alarmado. Por que meu punho está se movendo sozinho? Você sem vergonha. Está me controlando só para me fazer estudar. Se vamos treinar com lanças, então você, como meu mestre, deve dominá-la primeiro. Ryoga pegou o livro de habilidades, com uma expressão completamente calma. Era o manual de técnica de lança mais básico, do tipo que uma criança poderia pegar com esforço. Mas como alguém que já viveu antes, tudo o que precisava era de um único momento para absorver tudo. No momento seguinte, o livro se dissolveu em conhecimento e fluiu diretamente para sua mente. Agora que você aprendeu, vamos treinar direito, meu querido invocador. As palavras mal saíram da boca de Fafnir antes que seu golpe atingisse exatamente onde Ryoga estava. Ryoga recuou por instinto. Um aviso da próxima vez. Você é quem queria testar minha técnica de lança. Por que você está correndo? Ryoga suspirou. Você está se vingando de mim por usar controle de ossos em você, não é?
Fafnir fez uma cara exagerada de inocência. Eu nunca faria isso. Então seu rosto ficou sério. Em combate real, você luta com intenção de matar. Não mencionei? Eu era tão habilidoso com a lança na minha vida passada? Sou um lutador mágico. Deixe-me mostrar o que isso realmente significa. Ele avançou. Ryoga não hesitou. Ele havia absorvido totalmente os fundamentos da técnica de lança. Faria Fafnir se arrepender. No momento seguinte, a lança de Fafnir foi direto para o peito de Ryoga. Ryoga bloqueou e sentiu um flash de confiança. Bloqueou o golpe e contra-atacou. Mas no instante em que o bloqueio conectou, Fafnir redirecionou a lança para cima em um movimento fluido. Ryoga não podia acreditar. Você realmente dominou isso há tanto tempo? Acha que bloquear um golpe significa que pode baixar a guarda? Você nunca relaxa até que a luta acabe. Eu bloqueei, então por que ainda fui atingido? No momento em que você bloqueou, seus olhos se voltaram para mim e você começou a preparar seu contra-ataque. Você ignorou completamente meu follow-up. Ryoga cruzou os braços. Eu só perdi porque suas estatísticas são melhores que as minhas. Fafnir olhou para ele com diversão. Tudo bem. Vou reduzir minhas estatísticas para igualar as suas. Então, em pé de igualdade, não serei pego por esse follow-up novamente. Quando Fafnir veio para cima dele de novo, Ryoga se moveu rapidamente para se defender. A mente estava focada em um pensamento, bloquear o follow-up e então contra-atacar. A próxima coisa que sentiu foi a escuridão. Quando voltou a si, estava deitado no chão. Você estava tão focado em bloquear o follow-up que nem se defendeu do primeiro golpe. Ryoga sabia disso claramente. Desde que voltou, ele havia se acomodado demais. Então hoje, vou arrancar essa mentalidade pela raiz. Vendo aquele fogo nos olhos de Ryoga, Fafnir sorriu. Estarei bem aqui. Mais tarde, em um restaurante de churrasco, Rex não pôde deixar de dizer algo. Ryoga, o que aconteceu com você? Ryoga não tinha vontade de explicar. 3 horas seguidas sendo espancado. Aquele cara fez de propósito. Ele estava se divertindo demais. Fafnir, dentro de Ryoga, comentou. Oportunidades de te bater assim não aparecem sempre. Ryoga se virou para Rex. Então, sobre o que você queria falar? Estávamos navegando na rede de caçadores e encontramos algo que está bombando. O Templo Esquecido vai abrir suas portas para todos os caçadores. Ryoga olhou para cima. Aquele lugar ainda não foi limpo? O Templo Esquecido está nas mãos da Guilda Horizon, mas depois de um ano, eles não conseguiram limpá-lo. Você provavelmente já sabe, mas as masmorras são de 2 tipos, estáticas e dinâmicas. O portão dinâmico. Quando a densidade de mana ultrapassa 100%, monstros começam a invadir o mundo humano. Portões estáticos geram monstros em um ciclo fixo. Certo? Exatamente. Por causa das falhas da Guilda Horizon, a densidade de mana do Templo Esquecido está quase em 100%, por isso estão abrindo para todos dessa vez. Algo surgiu na memória de Ryoga. Em sua vida passada, a Guilda Phoenix havia conseguido uma armadura de escamas de dragão, que veio do Templo Esquecido. Se o templo ainda não foi limpo, ainda havia chance de reivindicá-la primeiro. Diziam que a armadura carregava o poder de um verdadeiro dragão. Rex não fazia ideia do porquê de Ryoga ter de repente aquele olhar. Amanhã, vamos para o Templo Esquecido. No dia seguinte, na masmorra do Templo Esquecido, a densidade de mana já havia atingido 93%. A notícia se espalhou, e equipes de apoio de guildas da região já estavam posicionadas. Capitão, isso parece que vai ser uma batalha séria pelo controle. Com tantas guildas aparecendo, 5 dias de suprimentos vão ser suficientes? Vamos ficar bem. Vamos direto sem parar. Isso não vai demorar. Então, um dos membros do grupo soltou um suspiro animado. Aquela é Miriasaka, uma das principais candidatas a se tornar a próxima Santa da Espada. Ryoga olhou. Miriasaka, a própria que havia conseguido a armadura de escamas de dragão em sua vida passada. Ela era considerada o talento mais promissor da história da Guilda Phoenix, mas caiu antes de alcançar seu pleno potencial. Ao mesmo tempo, Rex chamou. Olhe para o leste. Aquele é o Punho de Ferro, um dos caçadores mais conhecidos de toda a região. Ryoga olhou. Uma masmorra atraiu todos os grandes nomes da região para o mesmo lugar. Pare de olhar. Prepare-se. Vamos entrar. Desta vez, seremos os primeiros a limpá-la. Não fazia muito tempo que Ryoga entrou no Templo Esquecido. O templo era muito mais perigoso do que esperava, então ele chamou Fafnir para protegê-lo. Mira parecia apreensiva. As habilidades dele são todas do tipo morto-vivo. Ele vai nos transformar em servos também? Ryoga apareceu atrás do grupo sem avisar. Eu não fico transformando pessoas em servos. Honestamente, vocês são fracos demais. Não serviriam para isso. Além disso, vocês são meus parceiros. Não faço isso com quem está do meu lado. Enquanto falava, o templo todo tremeu violentamente. Esse era o calabouço mutável de que todos tinham ouvido falar. Sua classificação era apenas 2 estrelas, mas a mudança constante tornava sua dificuldade real em nível 3 estrelas. Como em sua vida passada, o calabouço se reestruturava aleatoriamente, e os monstros mudavam junto. Fafnir, vá à frente e faça uma exploração. A bênção profana e a retribuição foram ativadas imediatamente. Um momento depois, o grupo se aprofundou no templo. Fafnir parou abruptamente. Uma figura encapuzada de branco surgiu lentamente das sombras. Uma aura esmagadora de morte pairava sobre seu corpo. Pelo que se sabia sobre o calabouço, aquele era um cultista caído. Antes que alguém pudesse formular um plano, o cultista veio direto para eles. Fafnir se moveu para interceptá-lo sem hesitar. O cultista caído tinha sido um mago em vida, e sua força física não era páreo para Fafnir.
Ele estalou os dedos em um instante, depois o jogou com força no chão e esmagou seu crânio sem esforço. Rex observava. O cultista caído foi completamente dominado. Aquela coisa era pateticamente fraca, nem valia a pena se empolgar. A força de um dragão é naturalmente esmagadora, então isso faz sentido. Mas se você esmagar os crânios deles, não posso usar magia de mortos-vivos para controlá-los. Fafnir deu de ombros, sem preocupações. Tem muitos mais ali. Deixe que eu cuido desse grupo. Controle ósseo ativado. Num piscar de olhos, ossos dispararam como armas de arremesso contra os cultistas. Cada golpe acertou seu alvo com precisão. Os ossos, saturados com energia de mortos-vivos, se cravaram nos corpos dos cultistas. Monstros do tipo mago quase não tinham resistência a habilidades elementares. Disfarçando mana sagrada como energia de mortos-vivos e a cravando em seus corpos, ele conseguia desacelerar dramaticamente seus movimentos. Fafnir, avançando à frente, percebeu algo. Esses cultistas estão muito mais lentos do que deveriam. Em menos de um minuto, vários cultistas caídos foram derrubados. Eu fui cuidadoso desta vez. Não toquei em seus crânios. Enquanto os cultistas caíam, uma mensagem soou na mente de Ryoga. Nível 20 alcançado. Nova habilidade adquirida. Sabedoria sombria. Nova habilidade adquirida. Chuva sombria. Reduz o custo de MP para invocações de mortos-vivos em 20%. Menor custo de MP significava que ele poderia sustentar o combate por muito mais tempo. Num instante, eles foram totalmente convertidos em servos mortos-vivos. Assim que a conversão terminou, os servos procuraram alvos e avançaram. Não ficou para trás, enfrentando os cultistas ao redor. A situação fez Ryoga hesitar. Por que os cultistas continuavam vindo? Enquanto pensava, o chão começou a tremer novamente. Ryoga, precisamos nos mover. A masmorra está prestes a se reestruturar. Ryoga não deu a ordem para mover. Algo havia surgido em sua memória. Em sua vida passada, Mirael Saka foi entrevistado pela imprensa. Você é o primeiro caçador a limpar com sucesso o templo esquecido. Todos querem saber, como você abriu a porta final? Mirei respondeu, portas comuns abrem automaticamente quando o chefe é derrotado. Mas o chefe final do templo requer um método específico para ser desbloqueado. Não importa como a masmorra muda, ela sempre passa por 3 tipos de monstros. Derrotar cada tipo solta um token diferente. Colete 49 tokens no total e coloque-os nas posições designadas. Faça isso, e a sala do chefe se abrirá imediatamente. No momento em que o grupo de Ryoga limpou os cultistas e entrou na próxima sala, um olho demoníaco vermelho sangue se materializou lentamente no ar. Rex apontou. Aquele olho demoníaco se parece exatamente com o padrão esculpido nas colunas. O olho espectral solidificou em um instante. Luz piscou e pulsou de dentro dele. Então atacou, rápido como uma flecha. O som cortando o ar preencheu toda a sala como um trovão. Ryoga parecia estar esperando por isso. Ele abriu a mão levemente, e 5 projéteis de osso que havia preparado apareceram. Envoltos em energia de mortos-vivos, mudaram de formação e formaram um escudo à sua frente. O ataque colidiu com força esmagadora. Novamente, os escudos de osso não mostraram uma única rachadura. Ryoga desviou do ataque sem esforço real. Esses não eram ossos comuns. Enquanto falava, outro golpe atingiu Fafnir. A força o envolveu, mas foi mais fraca do que eu esperava. Quando a poeira assentou, Fafnir estava ileso. A expressão de Ryoga não mudou. Eu trabalhei muito naquele corpo de dragão. Um calabouço de 2 estrelas não vai passar por ele. Certo, eu recebi aquele golpe e não senti nada. Parece que não preciso ter cuidado com esses olhos demoníacos. Vou apenas esmagá-los. Ele socou o olho demoníaco com toda a força. Esse ataque seria devastador contra a maioria das criaturas. Contra mim, é inútil. Você precisa dele como servo? O que eu preciso é do token que ele solta. É isso que nos leva à sala do chefe. Pouco depois, encontraram outro tipo de monstro, um usando uma máscara. O ponto de ativação exigia um token de rosto sorridente, que vinha do mimetizador de máscara à sua frente. Essa coisa é realmente horrenda, mas antes que as palavras desaparecessem, o mimetizador de máscara soltou um grito horripilante. Quando o som cessou, uma maldição carmesim escura avançou em direção a Fafnir. Sistema! O mimetizador de máscara reduziu as estatísticas de Fafnir. Ryoga percebeu a queda nas estatísticas de Fafnir. Você precisa que eu cuide disso? A maldição do mimetizador de máscara é uma habilidade do tipo escuro. A magia dos mortos-vivos é a forma mais alta do tipo escuro. Eu posso lidar com isso sozinho. Sistema. Maldição quebrada. Ryoga estava genuinamente impressionado. A magia dos mortos-vivos realmente era o auge das habilidades do tipo escuro, mas ele não esperava que Fafnir conseguisse quebrar uma maldição apenas com energia dos mortos-vivos. Ryoga ativou a bênção profana. Por mais que eu gostasse de ver você se demorar, estamos sem tempo. No momento seguinte, cada vestígio da maldição foi purgado do corpo de Fafnir. Ryoga seguiu com o controle ósseo. O mimetizador de máscara estava morto antes que pudesse reagir. A máscara que ele usava era exatamente o que ele precisava. Ele a pegou sem hesitar. É um item necessário para a sala do chefe, mas realmente é um incômodo. Chifre de cultista, olho demoníaco e mimetizador de máscara. 49 tokens no total entre os 3 tipos. Ryoga ainda estava curioso sobre uma coisa.
Como Miriasaka sabia de tudo isso? No relatório da vida passada, ela disse especificamente que nenhum token poderia ser destruído, significando que se até um fosse danificado, a sala do chefe não poderia ser aberta. Pelo que aconteceu, estava claro que Miriasaka sabia coisas que ninguém mais sabia. Nesse momento, Rex apontou que a Guilda Fênix estava lutando perto. Ryoga olhou para trás. Eles chegaram rápido. Mímicos mascarados cercaram o grupo da Mirai. Não havia preocupação em seus olhos. A maldição dos mímicos não parecia afetá-la. Cada um deles foi eliminado pelos cortes dela, Cronos Hill. Então é isso. Ela canaliza energia espiritual em seus golpes para cortar maldições. Ryoga se virou. Precisamos acelerar. Atrás deles, o olhar de Mirei se voltou lentamente para o grupo de Ryoga. Capitão, você está interessado naquele grupo? Perguntou um de seus membros. Mirei franziu a testa. Eles parecem saber como desfazer a maldição. Capitão, você está pensando demais. Eles apenas tiveram sorte e evitaram a maldição. Era a primeira vez que Mirei via Ryoga, mas algo nele a impressionava como incrivelmente poderoso e profundamente inquietante. O grupo de Ryoga passou 5 dias inteiros dentro do templo esquecido. Nem ele esperava que os monstros continuassem vindo sem parar o tempo todo. Rex estava começando a ficar nervoso. Isso superou as expectativas de todos. O grupo se tensionou. Outro cultista caído se aproximava de não muito longe. Fafnir levantou o punho novamente. Essas coisas nunca paravam de vir. O cultista recém-aparecido foi morto antes que pudesse fazer algo. 5 dias inteiros e você não parece estar cansado. Você realmente é digno de ser escolhido por mim. Sou um necromante. Tudo o que faço é dirigir meus mortos-vivos. Eles fazem a luta. E cada vez que um dos meus mortos-vivos mata um cultista, eu absorvo uma parte de seu poder. Por isso ele não precisava descansar. 5 dias e 5 noites de combate ininterrupto elevaram seu nível a 27. Ele reuniu os tokens espalhados pelo chão, colocando cada um em sua posição designada. As colunas de pedra começaram a emitir um brilho fraco novamente. Ele já havia preenchido 48 colunas. A maioria dos outros grupos já havia saído do calabouço. Ele se virou para o grupo. O haul desses últimos dias foi ótimo. Vá vender os cristais mágicos. Eu ainda preciso ficar mais um pouco. Rex assentiu. Vamos te seguir, Ryoga. Pouco depois, Ryoga entrou na próxima sala com seus mortos-vivos. O chão tremeu de novo. A tremedeira está ficando mais frequente, disse Fafnir. Devemos sair? Eu os mandei embora de propósito. O que vem a seguir precisa ser só nós dois. 5 dias seguidos de limpeza intensa, e ainda não vimos o chefe do calabouço. Você estava curioso antes sobre por que eu colocava os tokens nos pilares, porque essa é a condição para invocar o chefe. Precisamos encontrar o pilar nesta sala que tem os 3 padrões. Coloque o último conjunto de tokens e a condição estará completa. Enquanto falava, a tremedeira aumentou. O movimento errático começou a mirar diretamente em Ryoga. Ryoga não teve escolha a não ser continuar se movendo, procurando o pilar. Ele precisava se apressar. O calabouço parecia que poderia desabar a qualquer momento. Enquanto Ryoga procurava freneticamente, Fafnir gritou. Encontrou Ryoga? Ryoga olhou para onde Fafnir estava apontando. O pilar estava do lado oposto. Ele precisava encontrar um jeito de contornar. Nesse momento, Fafnir gritou. Jogue-me os tokens. Sem hesitar, Ryoga os lançou. Fafnir avançou por cada ataque sem hesitar e alcançou o pilar em um instante. Ele olhou para as inscrições no pilar. Este é o último. É esse. Coloque os tokens na base. O pilar começou a brilhar. Todos os ataques pararam. Os pilares começaram a refratar mana em todas as direções. Uma enorme formação mágica se espalhou pelo chão e uma porta secreta se materializou silenciosamente. Incrível. Um calabouço de 2 estrelas com complexidade interna que supera 3 estrelas. Fafnir, fique alerta. Aqui é onde a verdadeira luta começa. Não se preocupe comigo, Ryoga. Eu sou uma invocação. Cansaço não se aplica a mim. Esta era claramente a câmara final. Algo sobre esta sala parece profundamente errado. Ele empurrou a porta lentamente. Seu coração estava inquieto. Que tipo de chefe estava esperando do outro lado? No momento em que a porta se abriu, o chefe já estava lá, esperando. O ataque foi em direção a Ryoga assim que ele entrou. Quase ao mesmo tempo, Fafnir se jogou na frente dele. Ele concentrou toda a sua energia de morto-vivo no punho e quebrou o ataque com um golpe. No mesmo instante, o chefe lançou um ataque de maldição. A mente de Ryoga ficou pesada com uma névoa sufocante. Parecia que o próximo segundo seria seu último. Fafnir percebeu que algo estava errado com Ryoga e se aproximou. O que está acontecendo? Ryoga não disse nada. Ele caminhou lentamente para a frente. O chefe parecia ter um sorriso satisfeito. Ele se preparou para o golpe final. Então Ryoga falou em voz baixa. Você acha que uma maldição assim pode me controlar? Sou imune a toda maldição que existe. O que você usou em mim é uma piada.